Bom dia! Que a bênção de Deus, a saúde do céu e a riqueza e a prosperidade que vem do Senhor seja sobre a sua família e de toda a sua, sobre você e toda a sua família nesse dia de hoje. Se você recebe essa bênção anunciada sobre a sua casa, diga nos comentários agora: eu recebo. Ao dizer isso, você profetiza coisas maravilhosas na sua vida. Aproveita, se inscreve aqui, clique no botão inscrever-se e clica no sininho para você ser a primeira pessoa avisada desses vídeos que trazem coisas boas, porque o Deus que eu conheço é um Deus de só coisas boas. Não faz mal para seu ninguém, não é um Deus carrasco e nem esse inventado pelas mãos dos homens que tornou-se ou tem uma figura quase que maligna de Deus. Deus é tudo bondade, todo amoroso, todo bom, e é isso que ele quer para todas as pessoas, de todas as fés, de todas as religiões, de qualquer lugar do mundo, porque Deus é o Pai e Criador de cada uma das pessoas. Portanto, aqui eu não falo de religião, nem de igreja alguma, falo apenas de uma coisa extremamente importante: a bondade, o amor e a misericórdia de Deus derramados sobre a vida de cada pessoa. Se você crê ou se você não crê, você é muito bem-vindo aqui e Deus tem coisas boas para a sua vida, independente do nome que você o conheça. O grande arquiteto, o criador, ou o universo, ou a força maior, ou a inteligência suprema, qual seja o nome que você der a ele, é esse mesmo que nós acreditamos. Assim como a Bíblia diz lá em Malaquias capítulo 2, que em todo o mundo são-lhe oferecidos incenso ou sacrifícios. O mundo inteiro conhece esse Deus. Então aqui eu venho trazer coisas boas para a sua vida. E a reflexão que eu quero trazer aqui hoje se encontra em Êxodo, ou no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 20, no versículo 12, que é um mandamento com promessa, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. Este é o primeiro e único mandamento com promessa. Dos 10 mandamentos da Bíblia, só tem esse que tem promessa. Se você vai lá na carta aos Efésios, Paulo fala que é o primeiro mandamento com promessa. E talvez Paulo diga aquilo porque os 10 mandamentos, segundo a história judaica ou a tradição, foram dados em 2 tábuas de pedra para Moisés. A primeira, do 1 ao 4, e a segunda, do 5 ao 10. E na segunda tábua, ele seria então o primeiro mandamento. E esse primeiro, por isso Paulo fala, o primeiro mandamento com promessa, referindo-se a ser ele o primeiro mandamento da segunda tábua. E se você ver os 10 mandamentos, do primeiro ao quarto, trata do nosso relacionamento com Deus. O texto começa falando: não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagem, não adorarás outros deuses. E no quinto mandamento, ele começa a falar da do nosso relacionamento horizontal. Antes era vertical, direto com Deus, agora direto com as pessoas. E no primeiro relacionamento, ou no primeiro mandamento, que trata do nosso relacionamento com as pessoas, ele mandou que honrasse pai e mãe. Porque o ser humano vai se relacionar com as outras pessoas a partir do relacionamento dele na casa ou na família. O primeiro momento de autoridade, de cuidado, de relacionamento é com os nossos pais. E aqui então Deus guardou para os pais, pai e mãe, a devida honra. A palavra honra, nebed no hebraico, ou timal no grego, significa uma coisa só: algo de destaque ou de peso. A palavra honra quer dizer dar peso. É como se ele dissesse assim, ó, dê honra aos seus pais
dê peso a eles. Veja que eles têm, diante de toda a sociedade, o maior, mais alto e mais digno respeito da sua parte. Essa é a ideia de Deus. Ele quer que você não menospreze os seus pais, mas dê a eles muita honra, que dê muito prezar a eles, tratá-los com muita dignidade. Essa é a ideia de Deus aqui. Esse é um mandamento de forma extremamente sábia, porque se você não for capaz de honrar seu pai e sua mãe, você não será capaz de honrar qualquer outra pessoa. Qualquer um outro ser humano na face da terra não terá respeito da sua parte se de você não houve primeiro para com os seus pais. Portanto, a palavra de Deus, ou aquilo que ele criou como sendo uma sabedoria, e aí eu digo que eu não falo sobre religião, mas sobre Deus, e isso aqui serve para qualquer pessoa, e em qualquer sociedade, é lindo de se ver que uma pessoa honra e cuida do pai e da mãe. Honrar entra a questão do cuidado também, cuidado material. Seus pais que foram pobres a vida inteira, sacrificaram-se por você, e você agora tem uma condição, você deve cuidar dos seus pais. Isso é honra. Isso é lembrar-se das suas origens. Imagine uma árvore que agora que ela cresceu, está frondosa, ela olhe para as raízes dela e diga assim: eu não gosto de vocês, eu não me importo com vocês, minhas raízes. O que seria dessa árvore grande e frondosa? Ela tombaria. E por quê? Porque ela desprezou as raízes. Eu sei que aqui eu falo para muitas pessoas que tiveram algum problema muito grave com os pais. Os pais não são perfeitos. Pessoas que foram vítimas, inclusive, de abusos, sejam sexuais, seja de maus tratos, tortura, por parte daqueles que deveriam ser os seus guardiães, que são seus pais. Eu sei que há isso. E essa será uma cruz que você carregará nessa vida por ter essas lembranças ruins disso. E, de repente, nesse momento, Deus até fala ao seu coração que você deve liberar um perdão aos seus pais por um dia lá atrás terem feito um mal contra você. Mas eu falo também para muitas outras pessoas com algum problema de relacionamento com os pais, que por algum motivo hoje você não conversa com seus pais. Eu quero dizer para você, aproveite o tempo de vida que você tem ainda e que eles têm e resolva essa situação. Ao resolver isso, ao abrir mão de estar certo, ao abrir mão do orgulho, ao abrir mão de quem você é nesse sentido e perdoar ou voltar e buscar um relacionamento enquanto há vida, eu digo que Deus trará muitas bênçãos sobre a sua vida. Muita coisa que hoje pode estar travada, talvez dependa de você consertar o relacionamento com os seus pais. Mas talvez, e pior ainda, numa situação muito mais difícil, você pode aí estar pensando, mas meu pai já morreu, minha mãe já morreu, e eu não tive tempo de fazer isso, e eu não tive como fazer isso. Então eu quero dizer para você que você vai fazer o seguinte: você vai escrever uma carta para o seu pai ou para a sua mãe e vai dizer tudo o que você gostaria de dizer em perdão, em liberação, em reconciliação. E depois você vai queimar essa carta e vai orar a Deus dizendo: Senhor, que essa fumaça agora que sai encontre com eles e que essa mensagem seja entregue a essas pessoas que foram meus pais e eu não tive como dizer isso enquanto tinha vida. Se você passa por alguma coisa assim, deixa aqui nos comentários que você ama seus pais, que você ama sua mãe, que você ama aqueles que foram as suas raízes.
Portanto, essa é a palavra que Deus tem nesse dia de hoje. Eu quero que você seja abençoado com ela, voltando-se para as suas origens. E às vezes eu vejo um empresário, uma pessoa de sucesso, dizendo assim: olha, eu vim do nada, hoje eu tenho tudo isso, eu construí aquilo outro, eu fiz todas essas coisas e eu vim do nada. Gente, ninguém veio do nada. Se você tivesse nascido e sido jogado lá no lixão e os urubus tivessem criado você ali naquele lugar, você teria que agradecer os urubus por terem criado você. Você não pode, em hipótese alguma, fechar os olhos para aquilo que foi o seu começo, que foram os seus pais, que deram banho em você, que trocaram as suas fraldas, que deram comida para você, ainda que eles não sejam perfeitos. Eles foram escolhidos por Deus para serem os seus pais. Conserte ainda hoje. Não deixe para amanhã, porque nós não sabemos se haverá amanhã. E honre os seus pais. Cuide deles com todo o zelo. As pessoas mais importantes na sua vida são os seus pais. Que Deus abençoe você e te dê muita sabedoria para que você cuide bem dos seus pais. E agora nós vamos para a nossa oração da provisão aqui do dia, que se encontra no Salmo de número 23. O Salmo de número 23, ele é o Salmo da provisão e que vai abençoar a sua vida. Ore comigo, porque os salmos são orações. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Se você recebe essa oração agora, escreva nos comentários: o Senhor é o meu pastor. Pode escrever aí. Ao escrever, você libera para o seu coração e para a sua vida toda a provisão que eu vou orar agora para ser derramada sobre você. Meu Deus e meu Pai, que nesse dia que se inicia, eu faça essa oração junto com essa pessoa, para que a provisão do Senhor seja sobre ela agora. Pai, enche os celeiros, enche a conta bancária, enche o corpo de saúde, enche a cozinha dela de alimentos, enche a vida dela de toda sorte de bênçãos e provisão, porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Nesse momento eu desejo, ó Pai, que o dia dessa pessoa seja de boas notícias em nome de Jesus. Se você recebe essa oração agora, diga nos comentários: eu recebo. Enquanto eu orava, Deus abria meu coração para te dizer: hoje você receberá uma grande notícia que vai melhorar muito a sua vida. Você crê nisso? Diga nos comentários: eu creio. E clique aqui no inscrever-se para que você seja abençoado, porque Deus não quer a sua religião. Deus quer o seu coração. Que você tenha um dia de muitas vitórias, de muitas bênçãos sobre você e sobre toda a sua família. Eu sou o pastor Rafael Rocha, você pode me seguir aqui e seguir-me também lá no Instagram, onde eu posto vídeos curtos também para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe e derrame muitas bênçãos em nome de Jesus. Um grande abraço e até mais.